Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Cideval, sou membro das Assembleias de Deus em Ribeira do Pombal, na Bahia, que tem como pastor-presidente o pastor José Demétrio Paim, e atuo também na Escola Bíblica Dominical, como professor da classe das senhoras, juntamente com a irmã Deniese. E nós estamos aqui hoje para dar sequência às nossas lições, a lição de número 5, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O textuário da lição ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Meus amados e queridos irmãos, a partir do capítulo 2, que é o que vai ser estudado nessa lição, o apóstolo Paulo vai falar da libertação dos pecados por meio da graça divina. Ou seja, ele vai falar o antes e o depois da nova vida em Cristo. E aqui no primeiro tópico da lição, diz assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecado. E no primeiro ponto da lição, ele vai falar da nossa condição anterior, ou seja, a nossa condição antes da nova vida em Cristo. Como era a nossa condição? Nós vamos ver que ele cita aqui duas palavras, que são palavras-chave nesse versículo. Ele diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. As duas palavras-chave aqui são ofensas e pecado. Então, qual era a nossa condição anterior, antes de aceitar a Jesus Cristo? Nós vivíamos em ofensas e pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Nós temos um alvo. E muitas vezes nós erramos esse alvo. E quando nós estávamos lá no mundo, quando nós estávamos ainda na vida antiga, nós muitas vezes errávamos esse alvo. Então, errávamos o alvo por quê? Por quê? Por causa das nossas ofensas. Quais são as nossas ofensas? Aqui ele diz o seguinte, a palavra ofensa do grego parapitomia tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Então nós errávamos o alvo por causa dos passos falsos que nós dávamos de forma deliberada, ou seja, espontaneamente, voluntariamente, nós estávamos dando passos falsos. Passos falsos que nos faziam errar o alvo. Porque o propósito de Deus não é que ninguém se perca. O propósito de Deus não é que nós erremos o alvo. O propósito de Deus, desde o princípio para o homem, sempre foi a salvação. Até porque nós estudamos nas lições passadas que Deus nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Para quê? Para a salvação. Então o propósito de Deus para a nossa vida é acertar o alvo. O que é o alvo? O alvo é o céu. O alvo é a vida eterna com Deus. O alvo é uma vida sem pecado. É uma vida santa e irrepreensível. Esse é o alvo. Então muitas vezes nós erramos esse alvo por conta das nossas ofensas a Deus. Por conta dos passos falsos que nós damos quando saímos do caminho. Então esses passos falsos que nós damos, ele que nos faz errar o alvo, que é Cristo. O alvo que é o céu, o alvo que é a vida eterna. Aqui no segundo ponto da lição, vai falar das nossas ofensas e pecados. E ele cita aqui 3 condições.
que nós vivíamos anteriormente. Quais eram as condições? Primeiro, andávamos segundo o curso deste mundo. O que é andar de acordo com os cursos deste mundo? Andar de acordo com o curso deste mundo é viver na hipocrisia, na imoralidade, na desonestidade, na mentira, no engano, em toda espécie de males que faziam parte da natureza pecaminosa. Aliás, fazem parte da natureza pecaminosa. Então andávamos segundo o curso desse mundo. Por isso que nós vivíamos em pecado e em ofensas. Outra citação que ele faz aqui. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O príncipe da potestade do ar é Satanás. Nós sabemos que Satanás é o líder do mundo espiritual da maldade. E ele tem o poder de influenciar pessoas para viver segundo o curso dele. E como é que acontece essa influência? O diabo, ele influencia a vida das pessoas e manipula através de ideologias anticristãs que permite na sociedade pós-moderna o que? A desconstrução dos valores cristãos. Ou seja, os valores bíblicos, os princípios bíblicos que foram estabelecidos por Deus, eles são desconstruídos a partir desses ideais, dessas filosofias que são influenciadas pelo príncipe da potestade do ar, para que nós nos desviemos do caminho, para que nós vivamos em condenação. É isso que o nosso inimigo faz. A tentativa dele é de nos afastar da presença de Deus, é de nos distanciar de Deus. O profeta Isaías diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. E o propósito de Satanás é esse, é influenciar pessoas através da filosofia, através de ideologias baratas, que contradizem a palavra de Deus, que vão de encontro aos princípios bíblicos, né? Desconstruindo conceitos que vêm da parte de Deus, para, através disso, fazer as pessoas se desviarem da presença de Deus. E hoje em dia, irmãos, nós temos muito isso. Vou dar só um exemplo. A ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma influência de Satanás. E, infelizmente, tem muitas pessoas que caminham em fileiras atrás dessa ideologia, acreditando nessa ideologia. Pessoas até consideradas como pessoas de bem na sociedade, pessoas consideradas como pessoas boas, como pessoas amáveis, como pessoas dóceis, mas que infelizmente estão sendo influenciadas por essa ideologia. E qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo como cristão? É influenciar essas pessoas com a palavra de Deus para desmascarar essa influência maligna. No terceiro tópico da lição, diz mais aqui assim, ó. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Meus amados, nós sabemos que com a nossa natureza pecaminosa, nós herdamos o quê? Nós herdamos a natureza de Adão. Essa natureza, ela nos faz pecar contra Deus. Porque mesmo alguém aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, a natureza pecaminosa, ela não sai de nós. A natureza pecaminosa, ela fica mortificada. Porque a partir do momento que eu alimento o meu espírito, a minha natureza pecaminosa, ela vai morrendo. Mas ela não sai de dentro de nós. Então, a qualquer momento, ela pode ser aguçada dentro de nós, a partir do momento que nós alimentamos ela. Então, se eu alimento a minha natureza pecaminosa, que está em mim, através de pensamentos viciosos, através de pensamentos maliciosos, através de desejos impuros do coração, é óbvio, é natural que essa natureza ela vai aflorar a qualquer momento, fazendo o quê? Destruindo aquilo que foi construído dentro de nós pelo Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa natureza pecaminosa. Nós temos que tomar muito cuidado com a vontade da carne, dos pensamentos,
porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que alimentar a natureza espiritual, a nossa nova natureza que recebemos em Cristo, para que a natureza pecaminosa continue cada vez mais mortificada, para que ela não tenha motivos para se acender dentro de nós. Porque quando nós alimentamos o nosso espírito, através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, através de consagração de vida, o que vai acontecer? A nossa natureza espiritual ela vai ganhando terreno, vai ganhando espaço dentro de nós. E não haverá espaço para a natureza pecaminosa. Meus amados, nós vamos agora para o segundo tópico da lição, que diz assim: vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. O primeiro ponto do segundo tópico, ele diz assim: alcançados pela misericórdia, pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Meus amados, aqui nós podemos ver o grande amor e a grande misericórdia de Deus. O apóstolo usa um termo aqui que é riquíssimo. A sua riquíssima misericórdia, o seu riquíssimo amor. Porque é imensurável esse amor. Não tem lógica a gente amar um inimigo, amar quem nos odeia, amar quem nos faz mal, ou amar quem nunca fez nada pela gente. A nossa tendência como ser humano é amar quem nos ama. A nossa tendência como ser humano é amar os nossos amigos e não os nossos inimigos. O que tinha eu e você para que Deus nos amássemos. E aqui fala que foi tão somente o amor e a misericórdia de Deus que nos deu a capacidade de hoje termos a graça divina à nossa disposição. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira aí, irmãos, é algo que não se pode medir, não se pode aferir. Foi tão grande o amor e a misericórdia de Deus que não pode ser aferido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, irmãos, Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer nada pela gente. Você sabe por quê? Porque Ele proveu a nossa salvação desde o início. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu e nos predestinou para que fôssemos salvos. E quando Deus coloca Adão e Eva no paraíso, Ele coloca Adão e Eva com o intuito de serem eternos, com o intuito de ter a salvação eterna. Deus não colocou Adão e Eva com o intuito de pecar, não. Mas infelizmente eles pecaram. E a partir do momento que eles pecaram, Deus não tinha obrigação nenhuma de continuar amando, de continuar zelando, de ter misericórdia. Deus não tinha. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, como Deus é o próprio amor, Ele fez questão de expressar esse amor
através dos seus atos de bondade e de misericórdia para conosco. Através de quê? Através do seu Filho Jesus Cristo, que foi nos dado para redimir os nossos pecados. Porque não havia, irmãos, possibilidade nenhuma de sangue de carneiro, sangue de animais cobrir os nossos pecados. Imagine hoje se todas as vezes que nós pecássemos, nós tivéssemos que pegar um animal, levar até o sacerdote para encobrir os nossos pecados. Com mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, não haveria mais animais vivos. Não haveria mais animal suficiente para encobrir tantos pecados para a humanidade. Só que o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi possível de encobrir multidões e multidões de pecados. Nós não temos mais a necessidade hoje de recorrer a esse tipo de sacrifício, porque Jesus fez um único sacrifício que é válido para todas as nações, para toda a humanidade, em todos os tempos, até a sua volta. Isso é maravilhoso. E aqui, amados, no segundo ponto, do segundo tópico, diz assim: vivificados por sua graça. Isso significa dizer o quê? Que a ênfase desse texto é a insuficiência humana e a suficiência de Deus. O que era impossível aos homens tornou-se possível a Deus. Ou seja, nós não tínhamos condição nenhuma de se salvar. Não haveria possibilidade nenhuma, não haveria nada que pudéssemos fazer, até porque Deus olhou dos céus para a terra e não viu nenhum justo sequer. Não havia ninguém com possibilidades de salvar a humanidade. Eu não poderia me salvar, ninguém poderia se salvar. Então foi necessária a intervenção, a dispensação da sua graça divina. O que é graça? É favor imerecido. Eu não merecia essa salvação. Eu não merecia essa vida eterna que Jesus Cristo proporciona. Eu não merecia, você não merecia. Mas Ele fez questão de nos conceder essa salvação através do seu Filho Jesus Cristo, através da sua graça, do favor imerecido, para que hoje nós pudéssemos abrir a nossa boca e dizer que nós temos direito à vida eterna. No terceiro ponto da lição, fala exaltados por sua graça. Significa isso, além de nos conceder a graça, além de nos conceder o favor imerecido, Deus ainda nos exalta juntamente com Cristo. Olha o que é que diz o texto aqui, ó, Efésios 2:6. Olha que coisa linda. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, de que forma Deus nos exalta? Através da sua própria graça. Quando Ele exalta a Cristo. Quando é que Ele exalta a Cristo? Através de 3 situações. Na ressurreição, no galardão e na vida eterna. Ou seja, além de Deus nos conceder a sua graça, Ele nos exalta. Através de quê? Da ressurreição. Porque assim como Cristo ressuscitou, nós iremos também ressuscitar. E essa ressurreição aqui também, irmãos, fala de ressurreição espiritual. Porque nós estávamos mortos em ofensas e pecado. E nós tivemos o privilégio de ser ressuscitado. Mas não é somente isso. Fala também da ressurreição da morte. Porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo vier arrebatar a igreja, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com quem? Com aqueles que morreram. Só que os que morreram ressuscitarão primeiro. Então nós temos esse privilégio. Assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Assim como Cristo teve um galardão, nós também vamos ter um galardão. Quando é que a gente vai ter esse galardão, irmão Sudeval? No tribunal de Cristo. Depois que a igreja for arrebatada, ainda nas nuvens, nos ares, nós seremos julgados. Irmão Sudeval, seremos julgados. Há possibilidade de eu não mais ser salvo depois que ser arrebatado? Não.
esse julgamento é um julgamento para efeito de coroação, para efeito de premiação. É o que está falando aqui, para efeito de galardão. Então, além de termos a graça divina para a salvação, nós ainda seremos galardoados. Galardoados pelo quê? Pelas obras que realizamos aqui na terra. E além disso, assim como Cristo teve o direito de ter a vida eterna, né, de se assentar à direita de Deus, nós também teremos esse mesmo direito à vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Além de nos conceder a graça divina para a salvação, Ele ainda nos exalta através da sua graça, através da ressurreição, assim como ressurgiu Cristo, através do galardão, assim como Cristo foi galardoado, e através da vida eterna com Ele, assim como Cristo já está habitando com Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Meus amados, nós vamos agora para o terceiro tópico da lição. A salvação não vem das obras. E o primeiro ponto diz assim: graça como meio de salvação. A palavra graça é tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Significa isso? Significa dizer que não há nada que o homem natural possa fazer para alcançar a graça divina. A graça divina, irmãos, é uma dádiva de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus, porque o homem jamais conseguiria pagar, o maior bilionário do mundo não conseguiria jamais pagar essa graça divina, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não tem preço, não está à venda. Por isso que nenhum milionário, nenhum bilionário pode ganhar a salvação sem aceitar Jesus Cristo, porque só existe um caminho, o caminho é a fé, o caminho é crer, é acreditar nessa graça divina, acreditar nessa dádiva que Deus deu. Agora, o homem tem a possibilidade de fazer escolha. Deus concedeu a graça, mas o homem tem a possibilidade de escolher. O homem pode sim resistir à graça de Deus. Aliás, eu ouvi ontem eu assisti a um vídeo em que um pastor falava que o homem não morre, não é condenado por causa dos seus pecados. O homem é condenado por rejeitar a graça divina. Eu achei isso fantástico. O homem não é condenado pelos seus pecados, ou seja, pelos pecados que cometeu. Ele é condenado por rejeitar a graça divina. Por quê? Porque Deus criou uma vacina, criou um remédio para o pecado. Então, homem nenhum tem desculpa para dizer que morreu, porque ele é carne, ele é pecador. Ah, Sideval, eu sou carne, eu sou de carne, eu sou falho, eu sou cheio de fraqueza, eu sou pecador, Deus me fez assim, né? Deus me fez de carne e osso, e como eu sou de carne e osso, eu tenho tendência a pecar. Eu não tenho desculpa para isso. Desde Adão até o fim deste século, ou até o fim deste mundo, nós não temos desculpa nenhuma para apresentar a Deus. Por quê? Porque assim que o pecado foi instaurado nesse mundo, Deus automaticamente criou o remédio, criou a vacina para o pecado. Então o homem jamais será condenado pelos pecados que cometeu, ele vai ser condenado pela graça que ele rejeitou, pela salvação que ele rejeitou, pelo remédio que ele rejeitou. Porque Deus criou o remédio, Deus criou a vacina.
E outra, Deus não tinha obrigação nenhuma de criar o remédio para o pecado. Deus não tinha obrigação nenhuma de liberar o perdão para o homem. Deus não tinha obrigação nenhuma de conceder a possibilidade, a oportunidade do homem ser salvo, do homem ter a vida eterna, do homem se reconciliar com Ele. Deus não tinha obrigação nenhuma, mas nós vimos lá no segundo ponto da lição, ou no segundo tópico, que Deus fez isso simplesmente por amor e misericórdia, porque Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é amor, e por Ele ser amor, Ele teve misericórdia do homem, e Ele criou o antídoto, criou o remédio, criou a vacina para o pecado. Agora você tem o direito de escolher se você quer ou não esse remédio, essa vacina, que só irá lhe fazer o bem, que lhe proporcionará a possibilidade da vida eterna com Deus, uma vida sem choro, uma vida sem pranto, uma vida sem aflição, uma vida sem dores, uma vida de pura paz e harmonia e felicidade eterna. Então que nós possamos refletir acerca disso e ser gratos a Deus todos os dias por essa graça divina. E aqui, no segundo ponto do terceiro tópico, vai falar sobre as obras. Obras como evidência da salvação. Irmão Sideval, você acabou de dizer que não há nada que nós possamos fazer para ser salvo. Exatamente. Mas o texto aqui está falando que as obras são importantes, e são importantes mesmo. Por que são importantes? Vamos ver Efésios 2:10, o que é que diz. Olha só, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, as obras não têm o poder de salvar, mas as obras faz parte da vida do salvo. Resumindo, eu pratico boas obras, você tem que praticar boas obras não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. As boas obras são as marcas de um salvo, são as marcas daquele que aceitou Jesus, são as marcas daquele que adquiriu a salvação, são as marcas de um verdadeiro cristão, de um idêntico cristão, de um autêntico cristão. As obras nos acompanham, as boas obras nos acompanham. Automaticamente, quando eu aceito a Jesus Cristo, eu estou sendo trabalhado, eu estou sendo transformado, eu estou sendo regenerado para ter boas obras. Se eu não praticava boas obras antes, agora eu vou praticar. E se eu praticava, eu vou praticar muito mais. Por quê? Porque as boas obras seguem aqueles que são fiéis. Olha o que é que diz Mateus 5,16. Eu vou fazer questão de ler aqui para vocês. Ó. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa linda, eu vou repetir. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. São as nossas obras que vai fazer resplandecer diante dos homens a luz de Deus que está em nós, o brilho do Espírito Santo que está em nós. São as nossas boas obras que vão nos caracterizar como verdadeiros cristãos. Agora, obras verdadeiras, obras de justiça, obra sincera, que vem do coração, que vem da alma. Então, são elas que vai fazer resplandecer em nós o brilho de Cristo, o brilho de Deus. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer que através das nossas boas obras, nós somos verdadeiros cristãos. Mas não só as boas obras, o nosso testemunho, as nossas atitudes, a nossa fé em ação. É a fé juntamente com as obras. Elas duas se casam, elas duas se harmonizam para determinar que tipo de cristão eu sou.
Então, amados, as boas obras acompanham aquele que é um verdadeiro cristão. Ela faz parte, ela está intrínseca à vida de um verdadeiro cristão. Então, grave isso aí. Eu pratico boas obras, você pratica boas obras, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Porque a partir do momento que Cristo mora em mim, que o Espírito Santo mora em mim, automaticamente eu vou estar preparado para exercer as boas obras. Meus amados, eu quero concluir essa lição agradecendo a Deus pelo privilégio de estar aqui e dizendo a todos vocês que estão nos assistindo que Deus tem algo tremendo para a sua vida, que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, que Ele preparou antes da fundação do mundo. O que? A dispensação da graça divina. E o que é essa graça? Essa graça nada mais é do que o perdão dos nossos pecados, a possibilidade de nos reconciliar com Ele e agora sermos chamados filhos de Deus, filhos por adoção, porque outrora nós éramos criaturas, mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a partir do momento que eu tenho fé, que eu acredito naquele sacrifício que foi feito por Jesus, por mim, por você, na cruz do Calvário, a partir desse momento eu aceito Ele como Senhor e Salvador da minha vida e eu passo a ser uma nova criatura. Então que a graça do Senhor Jesus possa alcançar a sua vida. Você ainda que não teve essa oportunidade de ser alcançado pela graça divina, eu quero te dizer que essa graça está disponível para todos. Não é só para mim, não é só para os crentes, não é só para os assembleanos. Essa graça está disponível para todos aqueles que desejam a vida eterna. Todos aqueles que desejam desfrutar de uma comunhão com Deus, desfrutar de paz com Deus, desfrutar de uma vida de intimidade com Ele, desfrutar de uma vida com Deus. Então essa graça está disponível. E o meu desejo é que você que ainda não alcançou essa graça, estenda a sua mão e aceite essa graça que todos os dias Jesus Cristo lhe oferece, através do Espírito Santo, através da palavra. Procure uma igreja evangélica e aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e tenha a oportunidade de ser alcançado por essa graça. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima aula.